Olá, gente, tudo jóia? Tô gravando esse vídeo aqui para Maratona da Saúde. Tem muitas perguntas que o pessoal me faz a respeito da barra de Access, como que funciona, o que é crença limitante. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para minha Maratona da Saúde para explicar um pouquinho melhor o que é essa crença limitante, o que é a barra de Access e como que elas interferem em nossa vida e como que a barras pode ajudar nesse sentido, né? Então, para começar, a gente tem que primeiro entender o que é uma crença limitante. Crença vem daquilo da fé, vem daquilo do acreditar, cegamente ou não, mas é um acreditar realmente sem um fundamento muito claro. E limitante é esse acreditar com limite, é um acreditar que não nos expande, é um acreditar que não nos gera bem-estar e leveza. Então, alguns exemplos de crença limitante. Eu não vou conseguir fazer isso, eu sou incapaz, eu nasci assim, vou morrer assim, esse é meu destino. Tudo isso são crenças ilimitantes, porque nos impedem de agir conforme o que a gente realmente quer. São crenças que nos paralisam, que nos geram mal-estar. Então essas crenças limitantes, elas estão para nos provar que nós podemos ser capazes de mudar ou escolher ficar vibrando nelas, mas o ideal seria a gente largar todas essas crenças limitantes e poder atuar conforme a nossa necessidade real, conforme a nossa percepção real, né? Porque as crenças, elas limitam a nossa consciência de agir conforme o que a gente realmente quer. Então, da onde que surgem essas crenças limitantes? A gente acumula bastante crença limitante de uma fase da vida que é da infância, na vida intrauterina e um pouco da adolescência. E por que isso acontece? As crenças limitantes surgem bastante dessa época. Primeiro, quando a gente está no útero da nossa mãe, a gente vai acumulando muitos sentimentos, pensamentos e formas de agir dela, inconscientemente. Então não é porque a gente não está meramente vivo, não no sentido biológico, mas no sentido consciencial, que a gente não está assimilando todo o comportamento da nossa família. Então a gente assimila muitas crenças da nossa mãe. Se ela se sentir incapaz, a gente vai absorver. Se ela se sentir solitária, a gente vai absorver. O pai também, porque ele também está em constante contato com o feto, né? A partir do afeto, enfim, mas toda essa dinâmica familiar na vida intrauterina interfere nas crenças que a gente assimila. E essas crenças também vão vir da fase de 0 a 7 anos, que é onde a gente consegue acumular muitas crenças da nossa mãe. A gente tem uma visão materna muito forte em relação a como nos sentimos, como nos relacionamos conosco mesmo, como nutrimos relacionamentos, qual que é a nossa relação com o dinheiro. Então tudo isso provém da mãe. Como que o modelo de mãe que nós temos, o modelo de energia feminina que a gente tem, é definido nessa fase, de 0 a 7 anos. E todas as crenças, todos os limites que ela tiver, você vai acumular inconscientemente. E por que eu falo inconscientemente e conscientemente, né? A nossa mente, consciente, o que eu estou fazendo agora, o planejamento ao longo do dia, a retomada das memórias, todos esses são processos conscientes. Ou seja, nossa mente consciente que determina só 5% de todo o processo psíquico que a gente tem profundo, né? E esses 95% são inconscientes e subconscientes, ou seja, estão um pouco mais fundo no nosso esquema mental e são lá que a gente acumula essas crenças, essas visões de mundo, esses modelos de comportamento, tá? E esses modelos de comportamento podem ser ou expansores, harmonizantes, ou limitantes e restritores, como nesse caso que eu estou falando. Então tudo depende de qual o modelo de comportamento que você está assimilando. E voltando um pouco agora, dos 7 aos 14 anos, a gente tem um modelo muito paterno, ou seja, como que a gente se coloca no mundo, como que a gente se relaciona com outras pessoas, qual que é a nossa visão a respeito dos negócios. Tudo isso vem a respeito do pai. Então a gente assimila bastante nessa fase de vida as crenças do pai, os modelos de comportamento do pai, as visões de mundo do pai. Se forem limitantes, a gente também acumula limitante. Então, crença, todo mundo tem crença, todo mundo tem uma visão de mundo, um modelo do mundo. A questão é, quando é limitante, ela nos impede de ter o bem-estar, impede de seguir aquilo que a gente realmente quer. A gente fica muito programado, seguindo na automaticidade. Então, uma crença, por exemplo, de que o lugar de mulher é na cozinha, que foi muito pregada ao longo de vários séculos, né? Isso é uma crença, é uma visão de mundo. A gente percebe hoje em dia que tem muito mais dinamicidade que isso, além do que as mulheres têm liberdade de fazer o que quiserem. Então, todos esses modelos mentais a gente vai acumulando ao longo das gerações e os nossos pais também trazem de acordo com a visão deles de mundo. Depois, na fase dos 14 aos 21 anos, nós começamos a agir conforme nossas próprias
crenças. A gente pega toda essa questão de pai e mãe, dos 0 ao 7, 7 a 14 e da vida intrauterina e começa a agir no mundo de fato conforme a nossa personalidade. Então, dependendo de como a pessoa está presa ou não nessas crenças limitantes, ela vai tornando mais recorrente ainda, ou ela começa a criar suas próprias crenças, depende muito da pessoa. Mas o que eu queria deixar claro, crença limitante é um modelo de mundo, um acreditar que limita, ou seja, não acredito em mim, eu me sinto incapaz, prepotente, orgulhoso, etc. Isso são modelos de comportamento, visões de mundo. E se são limitantes, elas nos geram mal-estar, nos geram restrição e impedem que a gente haja conforme nossa perspectiva. Agora, onde que a barra de Axis entra nisso, né? Barra de Axis é uma técnica corporal, foi canalizada pelo Gary Douglas, que é um psicólogo clínico dos Estados Unidos, e ele chegou no momento da vida que ele pensou, cara, como que eu posso deixar a vida das pessoas mais feliz? Como que eu posso ficar mais feliz com o meu trabalho? E foi a partir de uma sessão com um cliente massoterapeuta dele que ele conseguiu canalizar essa técnica energética do Access Consciousness. Então foi uma técnica canalizada no qual ele chegou na consulta com o cliente dele sem saber o que ele ia fazer, porque ele sabia que alguma coisa diferente ia acontecer, que ia mudar a vida dele. E ele foi lá e canalizou essa técnica, que basicamente são estimular energeticamente 32 pontos da nossa cabeça, alegria, tristeza, cura, corpo, sexualidade, dinheiro, controle e criatividade, enfim, são 32 pontos da nossa cabeça relacionados a áreas diferentes da nossa vida. Então o que a gente faz? Que é a terapeuta de barra de Axis e facilitador, né? A gente estimula esses pontos relacionados a modelos de vida de diferentes áreas da vida e estimula para limpar crenças limitantes. Então a gente acessa todos esses modelos mentais que nos restringem, nos limitam, para poder limpar. A gente dá alguns impulsos eletromagnéticos para tirar toda essa polaridade de peso, de angústia, de tristeza e até de exaltação demais. Então a gente pega todas essas memórias e deixa mais serena, tira toda essa crença limitante. O Access não fala bastante da teoria da mente, né? Mas a gente percebe que provém todas essas crenças do nosso inconsciente, do nosso subconsciente. Então o processo de barra de Axis seria limpar as crenças que o nosso corpo vê como limitante, que o nosso corpo vê que não está funcionando mais para ele. Então, no meu caso pessoal, eu tinha sintomas depressivos muito marcantes, não eram muito fortes, mas eram muito marcantes. E eu cheguei no momento que eu não sabia mais o que era meu e o que era do outro. Eu estava acumulando tanta crença, tanto modelo de comportamento automático, que eu estava seguindo meramente uma vida passiva. Não estava sendo ativo na minha vida, não estava criando a partir do que eu realmente queria. E as barras de Axis começaram a estimular todos esses modelos de comportamento, todas essas crenças, e limpar tudo isso. E a leveza era palpável, o meu bem-estar era palpável, porque eu começava a atuar conforme as minhas perspectivas, o meu modelo de comportamento, que eram mais expansores, ou seja, eu tirava todo o limite, toda a restrição de pai, de mãe, de família, minha mesmo que eu ia colocando, e deixava só aquilo que expandia. E o meu corpo sabe o que ele quer. A gente percebe que o corpo tem uma consciência, ele sabe aquilo que vai gerar bem-estar para ele, que vai gerar leveza, e aquilo que vai gerar mal-estar, que vai gerar restrição, que vai gerar angústia, e assim vai. Então o corpo tem uma inteligência inata. E a barra de Axis serve para limpar todos esses limites e deixar que essa inteligência inata, que essa leveza aflore no ser, gerando bem-estar e toda essa vitalidade, né? Então, como que funciona uma barra de Axis, uma sessão de barra de Axis? O terapeuta, no caso eu estou falando da minha prática, né? A gente vai colocar você na maca e vai ficar entre 60 e 90 minutos mais ou menos, depende muito da pessoa e da situação. A gente vai colocar na maca, deixar ela nesse tempo e estimular esses pontos na cabeça para ir limpando as crenças limitantes, tá? Então tem alguns processos verbais, algumas frases que a gente pode falar no meio do caminho para poder auxiliar esse processo, mas é basicamente estimular esses pontos na cabeça, tá? Então dura entre 60 e 90 minutos e os benefícios da barra de Axis: clareza mental, leveza no indivíduo, o senso de felicidade e paz íntima, aquela ruminação mental, sabe? Ela vai se dissipando com o tempo, a gente vai tendo um senso de maior autoestima, maior confiança e literalmente tendo um senso de maior vitalidade, de maior ação, de maior perspectiva. Ou seja, a gente tira o limite que o corpo está percebendo que não serve mais para ele. A gente deixa só aquilo que expande, aquilo que gera leveza e bem-estar. E o corpo sabe o que ele quer. Então nós como terapeutas, a gente age muito no corpo, não o consciente, aquilo que você acha que tem que melhorar, mas aqui o seu corpo quer melhorar.
Então, muitas vezes a gente não vai ficar perguntando, por que você veio aqui? No meu caso, eu pergunto tal para ter uma anamnese também, porque eu sou estudante de medicina. Então, eu tenho que entender o que o paciente passa. Mas na sessão de barra de axis, não é o problema que o paciente está falando realmente que vai vir à tona necessariamente. É o que o corpo dele está pedindo para melhorar. Porque muitas vezes aquilo que o paciente traz conscientemente tem uma raiz muito mais profunda que o corpo sabe, mas ele não. Ele está tentando descobrir. Então, na sessão de barra de axis, a gente não fica atuando muito no consciente. A gente vai para o inconsciente e deixa o corpo dele falar. E algumas evidências neurocientíficas dessa técnica. Eu prezo muito por essa evidência, não só no meu caso, eu tento comprovar em mim primeiro para depois aplicar nos meus clientes. Mas eu também gosto de trazer a perspectiva científica, da neurociência, nesse caso, que a gente atua muito a nível cerebral, né? Então, quais são as evidências neurocientíficas? Uma delas é de Terry Hopes, que comprovou que há uma redução após uma sessão de 75 ou 90 minutos de barra de axis. Existe essa redução de 80% a 85% nos índices de ansiedade e de depressão dos pacientes. E eu comprovei não só em mim, como em diversas pessoas que eu apliquei as barras, que realmente dá esse relaxamento, essa ruminação mental torturante sai também da cabeça, parece que a cabeça fica mais leve, sabe? Então, quantas vezes as pessoas vieram com dor de cabeça, passou, com cabeça pesada e passou, e eu mesmo muitas vezes estava com cabeça pesada e passava. Então ela vai limpar todos esses processos ruminativos e pessimistas, que são muito característicos da ansiedade e depressão, que seria essa autodepreciação também, né? Então tudo que vai torturando, a barra de axis vai limpando também. E isso é evidenciado já. Uma outra pesquisa interessante da Lisa Coney e da Linda Adamowski demonstrou por uma técnica de termometria, ou seja, analisar a temperatura corporal em diferentes partes do corpo, que os índices de inflamação crônica, inflamação localizada e pressão arterial diminuem bastante após uma sessão de barra de axis, de 75, 90 minutos. Isso é variável. Mas o que ela percebeu? Que as temperaturas corporais iam diminuindo. E essa temperatura corporal diminuída, a partir da leitura do equipamento, né, mostra que houve uma inflamação menor no local. E a inflamação é sempre uma defesa do organismo para mobilizar os recursos para poder restaurar algum processo que está doente, patológico. Então mostrou também que a barra de axis auxilia esse corpo a perceber, tem alguma coisa errada aqui, vamos melhorar isso? E tirar toda essa inflamação, tirar toda essa angústia, porque ela trata na raiz do problema. Então, você tira todos esses efeitos corporais, porque o nosso corpo, ele é meramente uma máquina de manifestação dos nossos corpos sutis. Então, se chegou no físico, quer dizer que já um monte de processo que a gente nutriu de emoção, de sentimento, de mente desarmônica, já somatizou no nosso corpo. Então, quando a gente percebe esses índices de inflamação crônica diminuindo, quer dizer que a raiz do problema está diminuindo também, e o corpo não precisa mais combater aquilo. Então foi isso que ela comprovou, e também reduzindo a pressão arterial. Então foi isso que ela comprovou nesse estudo, essa prática da diminuição da inflamação crônica também. E um outro estudo muito interessante do Jeffrey L. Fanning, um neurocientista muito famoso nos Estados Unidos, mostrou que após uma sessão de barra de axis, a gente tem uma grande diminuição da amplitude das ondas cerebrais. As ondas cerebrais são definidas basicamente em beta, alfa, delta e teta. Então, o que acontece? A gente diminui essas ondas cerebrais e isso é muito indicativo de relaxamento, tá? Mas ele foi muito além disso, não só o relaxamento que é palpável da barra de axis. Ele percebeu que tem uma maior coerência cerebral, ou seja, as ondas ficam mais coerentes, ficam mais ressonantes entre si, tem uma maior clareza mental, tá? E ele mostrou, por meio dos aparatos neurocientíficos, que a mente de uma pessoa que recebeu uma sessão de barra de axis se torna muito semelhante àquela de um meditador experiente. Ou seja, tal grau de coerência cerebral que gera essa prática se assemelha a uma prática de meditação profunda em uma pessoa que já tem o hábito de meditar. Ou seja, barra de axis também tem esse efeito muito profundo em restabelecer todos os circuitos neurais e atuar muito mais no senso presente, gerando uma maior coerência, uma maior clareza e essa leveza tão grande que a gente sente com a barra de axis. Então, barra de axis é meditação? Não. Tem muito mais benefícios do que ela, no sentido de corpo mesmo, né? Porque muitas dores no corpo a gente consegue diminuir com barra de axis, enfim. É uma técnica diferente, mas tem alguns efeitos similares a nível de ondas cerebrais, tá? Então, só para diferenciar, não é meditação, é só um efeito similar que tem. Então, barra de axis é isso, é estimular a nossa mente, tirar toda a polaridade dela e eliminar as crenças limitantes para que o indivíduo tenha mais leveza, mais bem-estar e mais vitalidade.
se aproximando mais da saúde, né? Então fica o convite aqui, se quiser marcar uma sessão de barra de Axis ou um curso de barra de Axis, onde você vai aprender como aplicar em outras pessoas, em você mesmo até, e poder ser remunerado por isso também. Então fica o convite também, ou para a sessão ou para algum curso, tá? Eu estou à disposição. Mas o que eu queria passar para vocês era o que a barra de Axis faz e a crença limitante que ela atua, tá? Então espero ter sido contribuição para vocês. Fiquem com Deus. Gratidão.